Pai, nós queremos te agradecer pelo dia de hoje e ainda estamos nessa temporada dos 7 dias após o Rosh Hashanah, onde nós estamos nessas transições. Pedimos que haja ativação poderosa, potente sobre a vida dos teus filhos e durante esses 10 dias também, que já estamos nesse processo de Yom Kippur. Pedimos que o Senhor nos limpe, nos ative e nos faça crescer abundantemente em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vemos ministrando sobre essa temporada de Efraim, ou seja, esse início de estação. E quando você começa a meditar no nome Efraim, Manassés, José, então é o tempo, como já temos explicado ao longo dessas ministrações, que cada temporada, que cada, cada cada momento, ou cada mês, ele vem com um governo específico. Nós não podemos olhar o tempo como uma característica normal. O tempo, ele sempre vai ser o maior destruidor de propósito. Muitas pessoas estão paralisadas no tempo, muitas pessoas estão paralisadas em seu tempo, seja no Cronos, seja no Kairos, e nossa proposta é aplicar a eternidade. Sabe, eu tenho ficado muito feliz em Deus, essa é a palavra, porque há 10 anos atrás, o Senhor, ele imprimiu isso no meu espírito, uma vez eu olhando uma ministração de um pastor. E ele falava coisas simples de andar no tempo, mas de uma forma pastoral, né? De a questão, olha, esse é um tempo de evangelizar, esse é o tempo de fazer isso. E, irmãos, assim, poucas vezes eu ouvi audivelmente alguma coisa, e essa foi uma das vezes que o Senhor falou. E ele falou assim: aprenda sobre o tempo. E isso me trouxe um temor, mas também uma alegria de ver Deus trabalhando, porque eu sempre costumo dizer, né, eu era um pastor normal, eu trabalhava as coisas normais de igreja, né, o cuidado da igreja, palavras normais como um pastor comum, dizendo assim, como todos os pastores, né, trabalhamos essa área dos fundamentos em Cristo, essa área, sempre fui dedicado à palavra, sempre amei fundamentos da palavra, porém, quando o Senhor falou assim, mova-se nos tempos, aprenda os tempos, eu vim mergulhando, mas eu não sabia é, onde o Senhor queria chegar. E aí nós viemos trabalhando tempo, e realmente entrei nessa linha da guerra, esse é um chamado pessoal. E quando começamos a entender o tempo como um ativador, ou o tempo como uma prisão, nós começamos a funilar esse conceito. E olhando hoje, 10 anos depois, eu vejo, às vezes, as pessoas falando, nossa, apóstolo, como tem acontecido as coisas, como as coisas... Eu comecei a entender esses ensinos e parece que a vida destravou. Mas não é, como diz, não é o apóstolo, é o conceito. Quando nós entendemos o conceito tempo, nós destravamos, porque o tempo é uma cadeia, o tempo é uma prisão. Muitos estão presos no tempo e por isso falam assim, uau, que legal, cara, tá destravando por causa disso. Porque agora eu estou saindo das limitações, ou seja, eu estou fazendo guerra contra os tempos. Então eu vejo como Deus tem sido bom, quando Deus tem sido top das galáxias, né? Nessa questão de tempo, ou seja, nos dá esses fundamentos. Então cada mês ele tem uma característica, cada mês ele tem uma essência. E nós temos, então, o mês, veja, perdão, nós temos o dia, nós temos a semana, nós temos o mês, nós temos a estação, nós temos o ano e nós temos o ciclo 7 anos e temos o ciclo 50 anos. Então, são tudo portais e portas que vai fazendo com que nós andamos na nossa vida para que haja uma ativação ou para que haja o desenho de Deus cumprido na minha vida. E falamos então dessa estação, onde o contexto é José. José, ele é pai de 2 filhos, Efraim e Manassés, na verdade Manassés e Efraim, mas o Senhor ele ativa, né, Efraim primeiro do que Manassés. Mas quando nós olhamos para a questão José ou Efraim, que esse é o mês de Efraim, porque José foi distribuído em Efraim e Manassés, quando nós olhamos para essa visão Efraim, nós vamos ver que já biblicamente
tanto Efraim como Judá, eles têm governo. Por quê? Porque esses são os dois começos de ano. Em Judá é o começo de ano religioso, ou seja, a adoração, e em Efraim é o começo de ano civil, que é a justiça. Na adoração eu estabeleço justiça. Pega essa chave, querido. Você quer estabelecer justiça? Adore. Porque somente os humildes conseguem chegar na plena adoração. E o humilde vai depender da justiça de Deus e não da justiça própria. Os fortes fazem a sua justiça. Os fortes, eles estabelecem a sua justiça. Os fortes imprimem a sua justiça. Porém, os fracos, entre aspas, dependem de alguém. Os fracos sempre vai depender de alguém. Se a gente colocar economicamente, os fortes econômicos estabelecem justiça. Ah, eu quero que aconteça, eu compro o juiz, eu compro isso, eu compro aquilo, eu compro o policial, eu compro o delegado, eu compro, ou seja, eu faço a minha justiça. Porém, os fracos, não. Os fracos vão depender de que alguém os livre. E por isso o Senhor, então, ele fala que nós somos fortificados nas nossas fraquezas. Por quê? Porque a justiça vai depender de Deus, irmãos. E nesse sentido, espiritualmente, somos fracos, porém fortalecidos em Cristo. Eu tenho que estar em Cristo para que eu use a força dele e não a força da minha alma. Eu tenho que fazer a força do meu espírito e não a força da minha alma. Nesse sentido, então, nós vamos ver que quando eu adoro, e só os humildes entram num estado de adoração pleno, o orgulhoso não entra diante de Deus em adoração, então só os humildes eles podem adorar. Esse eu estabeleço o meu ciclo espiritual, o calendário religioso, que é o calendário dado em Êxodo 12, versículo 2. Porém, em Efraim, nós estabelecemos a justiça. Então é como que se 7 meses eu vim buscando humildade, mansidão, a natureza do cordeiro, ou seja, 7 meses. A obra do cordeiro foi impressa em mim, por quê? Tabernáculo, perdão, Páscoa e Pentecoste. A morte do cordeiro, depois a presença do Espírito. Precisamos desses dois. E a igreja primitiva, eu vou mudar esse nome, eu não gosto desse nome igreja primitiva, parece que igreja primata, né? Parece que é aquela igreja arcaica. A primeira igreja, ou a igreja apostólica, a igreja de Atos, nós vamos ver que essa igreja, em muitos casos, eles só tinham o batismo de Jesus. E em muitos casos ele falava assim, mas vocês não sabem do dom do Espírito? Não, nós só recebemos o batismo de Jesus. E nós entramos nisso que eu entro na Páscoa com o batismo de Jesus. Ah, hoje ele está aí, gente. Hoje ele está aí. Aleluia. E na Páscoa nós entramos no batismo de Jesus e no Pentecoste nós entramos no batismo do Espírito. Para quê? Para que em tabernáculo nós habitamos com ele. Então, eu mergulho em Cristo, eu mergulho no Espírito, primeiro em Cristo, depois no Espírito, depois eu me associo, que é o tempo que nós estamos vivendo, que é a questão Efraim. Olhando para isso, olha que interessante, mesmo na Escritura, a gente já vê isso, Salmo 108. Salmo 108, versículo 8, você vai ver que essas duas tribos, eles são referências. E ele diz assim, disse Deus na sua, versículo 8, né? Meu é Gileade, meu é Manassés. Aí ele diz, Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá é o meu cetro. Então você vai ver que a minha cabeça é a defesa, Efraim, e Judá é o governo. Então eu começo com o governo espiritual, trazendo esse governo físico. Governo espiritual, com a adoração, a humildade. Depois isso faz com que eu confie em Deus e eu passo agora a estar debaixo do juízo e do juiz, da justiça, perdão, do juízo e da justiça de Deus. Amém? Agora estamos nas mãos de Deus. Ele é o meu juiz.
Ele é quem faz justiça em meu favor. Ele é o defensor dos pobres. Ele é o defensor dos necessitados. Porém, a gente vai ver que o governo era de Efraim. O governo era de José, irmãos. É como se tivesse passado para José, mas depois passa para Judá. Efraim faz alguma coisa que ele perde. E isso passa para Judá. Já espiritualmente isso tinha, mas governamental, meu Deus do céu, governamentalmente, né? O rapaz quis falar bonito, enrolou tudo. Porém, na área de governo, nós vamos ver que esse era Efraim. E olhando um pouquinho a circunstância, vamos lá para Juízes. Livro de Juízes. Juízes 1:29. Tanto Manassés quanto Efraim, eles não cumpriram a missão deles. Na tomada da terra, você vai ver que os dois não cumprem a missão que foi dada a eles para que eles expulsassem as pessoas. Irmãos, a ordem de Deus era para expulsar as nações, porque senão essas nações seriam pedras de tropeço para eles. Olha a ordem de Deus. Expulse as nações. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui. Entenda, Deus não quer o teu esforço, Deus quer a tua obediência. Se ele te mandou ficar quieto, fica quieto. Ah, mas eu estou fazendo. Não, Deus não pediu. E o que você fizer, na verdade, vai se tornar em maldição na tua vida, mesmo que você venha com, vou dizer assim, com coisas grandiosas para Deus. Deus não quer o teu esforço. É lógico, nós precisamos nos esforçar. Não estou tirando isso. Precisamos ser comprometidos e esforçados. Não estou falando que faz qualquer jeito. Não, precisamos ser dedicados, esforçados, mas não é nesse sentido que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, Deus não quer o que você dá. Vou usar isso aqui. Deus quer a tua obediência. Então, se Ele te pede uma coisa, dê aquilo que Ele te pediu. Faça o que Ele te pediu. Qual foi a diferença de Saul e de Davi? Os dois foram ordenados por Deus. Se você parar para pensar, quando o povo pede um rei, é lógico que Deus estava contrariado a isso, mas Davi era um rei. Então, assim, a gente fala, porque Saul, ele não era a escolha de Deus. Não, querido, não foi o homem que escolheu Saul. Foi o próprio Deus que disse para Samuel, Samuel, tá vindo um filho de Quis, chama Saul, da tribo de Benjamim, você vai pegar ele, você vai ungir, você vai fazer, você vai... Ou seja, o próprio Deus, mas, porém, tinha um homem que era segundo o coração de Deus, chamado Davi. Mas o reino, se você olhar lá, o reino era de Saul. E era tão tremendo isso que o próprio Samuel diz isso. Hoje Deus confirmaria o teu reino para sempre. Então o próprio Deus ia conservar o reino. Por que Saul perdeu o reino? Porque Saul era rebelde. Deus falou: espera. Olha o que Samuel diz: espera, eu vou lá sacrificar. Ele não esperou. Depois ele foi para a guerra, né? Nesse mesmo ato, ele foi para a guerra depois, e ele vem, e Deus falou assim: mata todos e destrói tudo. Aí ele vem com as ovelhas gordas, ele vem com sacrifícios, ele vem com o rei, né? Ele chegou com o rei. Não, eu poupei o rei, eu peguei os melhores para ser escravo. Deus não quer esse sacrifício. Deus não quer, Deus diz destrói. Esse sacrifício vai ser, na verdade, abominação. Essa oferta vai ser uma oferta de condenação e não uma oferta de ativação.
Entenda isso, irmãos. Essa oferta vai ser uma oferta de destruição, na verdade, e não de ativação. E quando nós olhamos para Davi, não. Davi, ele era temente. Davi, ele se arrependia rapidamente. Davi, ele procurava a vontade de Deus. Tudo que ele ia fazer, ele consultava a Deus. Ele consultava a Deus. Deus, pode ir? Pode. Lembra quando roubaram, irmãos, roubaram a família toda, né? Quando ele estava lá e a galera veio e saqueou, quando ele estava junto com os filisteus. Ele não sai na doida. Ele tinha perdido família, tinha perdido filhos, tudo foi saqueado, tudo foi levado. Mas primeira coisa, Senhor, eu persigo eles, eu vou, eu faço, eu fico. Davi sempre consultou Deus. E às vezes que ele não consultou, ele se deu mal. Mas a maioria das vezes, ou seja, ele tinha esse ato de consultar Deus. O que eu quero que você entenda, meu irmão, aqui é: Deus deu uma ordem. Faça uma limpeza na terra, porque essas nações contaminaram a terra. Mas muito deles tomaram essas pessoas como escravos. Não, 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 não. Eu vou aqui, nós fazemos escravo, a gente convive com eles. E aí você vai ver que depois de Juízes, ou seja, em Juízes, você vai ver que como foi pedra de tropeço na vida dessas pessoas. Então, esse mês, o que eu observei para esse ano, né, olhando, trazendo essa palavra para esse ano, sabe o que eu observei? Pontos e áreas que Deus mandou tirar da nossa vida que nós não tiramos. Coisas que nós não arrancamos, nós convivemos, mesmo sendo um cristão, ou seja, mesmo sendo um cidadão do céu, eu ainda abrigo coisas carnais em mim. Peraí, como uma pessoa espiritual pode abrigar coisas carnais? Sim, nós queremos que essas coisas carnais sirvam a Deus. Bom, não existe. A carnalidade nunca vai servir a Deus, porque ela é expressão diabólica. É a natureza do diabo. Então não tem como essas coisas servirem a Deus. E quando olhamos para isso, tanto Manassés, engasguei aqui, tanto Manassés quanto Efraim, eles não expulsaram algumas nações que estavam dentre eles. E isso é verdade, faltou o chazinho. E isso foi causa e motivo de destruição. Versículo 27 e versículo 28. Versículo 27 diz assim: Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem os de Tanak, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todos com suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na terra. Quanto, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalho forçado e não os expulsou de todo. Versículo 29. Efraim não expulsou os cananeus, habitantes de Gezer, antes continuou com eles em Gezer. Então nós vamos ver aqui que esses dois povos, eles foram a causa, essas duas tribos, eles foram muitas vezes a causa de certas coisas que aconteceram na nação por não ter expulsado, e tantos outros, né? Ou seja, Zebulon também não colocou. Você veja que aqui está explicando as tribos que não expulsaram e não obedeceram com exatidão a palavra do Senhor. Amém? Como colocou aqui, né? Colossenses 3:5, exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, as paixões, as vis concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Capítulo 1, Juízes, capítulo 1, versículo 28, 27, 28 e 29. Perdão por não ter colocado aí. Mas vamos lá, vamos identificar alguma coisa. Preste atenção aqui. Efraim, ele não expulsou os cananeus. Cananeus significa zeloso. Habitantes de Gezer, que significa porção, que significa parte, que tem a sua origem em dividir, derrubar, cortar em dois.
Então, o que nós estamos entendendo aqui? Queridos, tudo aquilo que divide o teu coração, tudo aquilo que corta os teus pensamentos, tudo aquilo que traz dubiedade, tudo aquilo que traz doble ânimo, tudo aquilo que traz duas intenções, tudo aquilo que te divide vai ser a causa da tua destruição para essas próximas estações. O apóstolo Tiago diz isso. Tire de vocês a dupla mentalidade, tira de vocês o duplo ânimo, tira de vocês as questões duplas, tira de vocês tudo aquilo que divide, tudo aquilo que faz que faz com que vocês tenham duas emoções, dois pensamentos, dois querer. Tira isso da vida de vocês, porque essas pessoas não alcançarão nada. Então, eu quero hoje trazer essa palavra, deixar isso aqui para vocês. Lembra que nós estamos no tempo onde precisamos perdoar para que possamos, então, avançar. Primeiro eu perdoo, depois eu avanço. Primeiro eu perdoo, eu libero, para depois avançar. E o que faz com que a minha alma fique dividida? É o que nós chamamos de alma da tribulação. Ou seja, o momento da tribulação faz com que eu possa até mesmo fluir no que nós chamamos de duas almas. Ou a bifurcação. Isso daí seria o quê? O que nós chamamos de, por exemplo, de esquizofrenia, bipolaridade. São coisas que faz com que essa alma ela passe a ter duas vertentes. O apóstolo Joseí, ele várias vezes trabalha nessa linha, dizendo que, irmão, cuidado com a bifurcação, cuidado com conversar com você mesmo. Porque às vezes você pode estar conversando com um pedaço da tribulação. O apóstolo Tiago diz: tende por bom ânimo, ou tende por feliz, tende por. Saia grato, essa é a palavra. Fique feliz por passar por diversas tribulações, para que você possa depois estar íntegro, inteiro, sem bifurcar. O que ele está dizendo? Quando você passa por um momento de dificuldade, não fique triste. Não se desanime, não chore no sentido de desânimo, porque nesse lugar você vai deixar um pedaço da tua alma, que é chamado de pedaço da tribulação. E você vai andar, porém esse pedaço vai ficar. E esse pedaço pode ser ativado a se tornar uma segunda alma, ou seja, uma alma pirata dentro de você. E essa alma, ela vai começar a falar com você. Como assim? É quando a gente começa, eu quero tanto, mas aí vem uma vozinha, mas já fiz isso não vai dar certo, não. Quantas vezes a gente já fez isso? Aí vem outra parte, não, mas sei lá, eu sinto, sabe quando você fica dentro de você remoendo? Não vai dar certo. Aí o outro, não, cara, vai dar não, desanima, esse negócio nunca muda não. Quantas vezes você já passou por isso? Aí você fica naquela confusão dentro de você conversando. Você fica conversando dentro de você. Ou seja, você está conversando com os meus pensamentos. Não, querido, você está conversando com a alma da tribulação. E a alma da tribulação sempre vai te desanimar no caminho. Quem foi que Efraim não expulsou? O que divide. Esse é o mês, querido, que você pode ser dividido. Esse é o mês que você pode começar a relembrar, ou seja, temes, que é a justiça própria, ou a injustiça. Esse é o tempo onde esses pensamentos vai duplicar ou vai bifurcar as tuas decisões. Você quer, porém, sei lá, tô cansado com esse trem de igreja, tô tão cansado com esse trem de casamento, tô tão cansado com esse trem de trabalho, tô tão cansado com esse trem. Por quê? Porque bifurcou. Você quer, porém está bifurcado. Você quer, porém tem uma parte de você que não quer. E essa parte normalmente vai ser o pedaço da tribulação. Efraim significa duplo monte de cinza. E nós, no mês de Efraim, caímos no mês do quê? Caímos no mês do perdão. Ou Yom Kippur, da expiação. Querido, preste atenção. Esse não é o mês do perdão. Eu quero consertar aqui. Esse é o mês da expiação. Lembra, existe 3 fatores: desculpa, perdão, expiação. Amém?
Esse é o mês da expiação, esse é o mês de eliminar. Expiar é eliminar, é renunciar. Quando nós falamos renunciamos, não é renunciamos de simplesmente eu não quero. A renúncia é desligar. Eu vou usar isso daqui. Eu estou aqui, né? Como que eu fosse essa tampinha. Quando eu falo renuncio, eu saio, eu me desligo. Eu me desliguei. Eu me desconectei. Usando um outro exemplo, eu posso fazer, ó, eu estou renunciando, eu desliguei. Eu não estou mais conectado. Eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero mais isso para o meu destino. Eu renunciei, eu me desliguei, eu me separei. Então, isso é expiação. A expiação não é só pedido de perdão, querido. Nós estamos confundindo demais isso. Nós já pedimos perdão lá atrás. Nós já pedimos desculpas lá atrás. Veja, por exemplo, quando nós entramos de Páscoa para Pentecostes, 50 dias. 50 dias de pedirmos perdão, de transformação, para chegarmos em Pentecoste e recebemos a palavra. Então a palavra agora foi manifesta. Aí a gente veio agora em Elu, a gente veio nesses 40 dias pedindo o quê? Desculpa. Nós vemos no primeira etapa pedindo desculpa, ou seja, de Páscoa a Pentecoste, é como se nós viéssemos nas desculpas, pedindo para que Deus ele traga, como que eu posso dizer? Ele não seria perdão, mas que ele apagasse, que ele não imputasse o peso sobre a minha vida. Depois de Pentecoste, nós vamos ver que nós entramos nas desculpas. É que ele tirasse a condenação. Porém, agora, querido, agora nós vamos para a expiação. E a expiação é Deus não imputar na minha geração. Então, Temes e Hades, eles estão caçando gerações, eles estão caçando a iniquidade geracional em ti. Eles não estão caçando as tuas práticas pecaminosas, eles estão caçando o que há de iniquidade, ou seja, as raízes de amargura. Lembra de José? Os flecheiros te trarão amargura e te aborrecerão, ou seja, vão nutrir as raízes geracionais. O que nós estamos enfrentando agora ou o que nós estamos pedindo, volto a dizer, não é as desculpas e nem o perdão do Senhor. Nós estamos pedindo a expiação, é o eliminar por completo em nós e em nossa geração. Porque senão tudo aquilo vai ser dividido. Ou seja, a alma da tribulação, por quê? Vai ser criado. Porque agora começa o tempo onde se ativa aquilo que não foi desconectado em você. Ah, mas eu esqueci, sabe, os meus parentes, o que fizeram comigo. Ah, tudo bem, mas está guardadinho, você está conectado. E isso vai pegar e vai começar a ativar em você. Daqui a pouco eu estou desanimado. Por quê? Porque, cara, parece que nada muda, parece que nada acontece. Eu vejo as pessoas, eu não tenho mais credibilidade, sabe? Eu não consigo mais confiar em pessoas, eu não consigo mais confiar em líderes, eu não consigo mais confiar na família, eu não consigo confiar em mim mesmo. Aí começa agora essas obras do aborrecimento, essas obras da amargura. Eu não consigo mais caminhar, porque você está preso, você foi dividido. Esse mês, em nome de Jesus, toda divisão vai cair por terra. Esse mês, em nome de Jesus, tudo aquilo que ainda está dentro de você vai ser espiado, vai ser arrancado. Esse é o mês de Efraim, esse é o mês de cortar, esse é o mês de dividir. Porém, dividir juntas e medulas, dividir intenções de fatos e dividir e arrancar. Esse é o mês de desconectar. Esse é o mês onde Deus vai trazer a desconexão. Essa é a expiação. Ele não vai te perdoar, ele não vai te desculpar, porque isso já aconteceu. Esse é o mês do desconectar. Ele vai cortar. Por isso, querido, expulse isso da tua vida. Se há coisas que estão te dividindo, se há coisas que estão dividindo o teu ânimo, se há coisas que estão dividindo os teus pensamentos, se há coisas que estão dividindo, em nome de Jesus, se desconecte. Esse é o tempo da expiação. Esse é o tempo onde as frustrações, as coisas que nos frustraram, estão atacando de novo, estão me paralisando para dividir. O que você vai fazer? Você vai começar nessa temporada a pedir perdão, preste atenção, e confessar
as áreas de paralisação. Quando nós estávamos tratando de cura da alma naquela temporada, o Senhor me fez entender uma coisa. Preste atenção nisso. Lembre-se, estamos falando da temporada do perdão e da temporada da frutificação. Esse é José. Qual foi a palavra que o Senhor me deu? Lembra? Aquilo que me alimenta é para onde eu me refugio. Adão se alimentava da árvore da vida e quando Deus falava, ele se refugiava em Deus, ele tinha prazer em estar com Deus. Porém, quando ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e Deus falou com ele, Gênesis 3:8, você vai ver que ele diz assim: "E Adão, ouvindo a voz do Senhor, que andava pela viração do dia, ele fez o quê? Ele teve medo e se escondeu entre as árvores." Ou seja, ele foi se refugiar entre as árvores. Mas aí entra uma questão. Que questão? Entra a questão que o Senhor fala assim: Adão, aonde você está? Irmão, você acha que Deus não sabia onde Adão estava? É óbvio que sabia. Mas a questão é que nem Adão sabia onde ele estava. Esse é o problema. Então, o primeiro fator aqui para me desconectar disso tudo, para mim fazer a expiação, é saber aonde eu estou. Ou seja, irmão, o que te paralisa? Você já parou para pensar? O que te faz retroceder? Onde você está? Essa é a pergunta de hoje. Onde você está? 2, ele diz: Senhor, eu tive medo. Segunda pergunta que o Senhor fez: quem te fez saber? Tudo isso Deus sabia. Porém, para que Adão fosse redimido, ele precisava entender isso. Então eu deixo essas duas coisas para que você possa hoje tirar o domínio do separador. Para você tirar o domínio dos cananeus sobre a tua vida. Em nome de Jesus, os cananeus vão sair. Os zelosos, os ciúmes. Porque a palavra zelo aí é ciúmes. É aquilo que é caloroso, né? Zelo aí, também cananeu vem de terra baixa. Ou seja, por isso ele diz essas expressões das coisas baixas. Então, cuidado com o ciúme, que isso vai trazer humilhação sobre a tua vida. A questão aqui é, irmão, quem te fez saber? Quem está te paralisando? Ah, é porque eu fui frustrado, sabe? Lá, quando eu comecei o ministério, me perseguiram. Aí você vai ver que sempre vão estar te paralisando. Alguém que falar alguma coisa, às vezes nem é aquele alguém, mas foi a frustração que você teve lá embaixo. Ah, porque foi lá, às vezes não é agora. Isso é só o reativar. Então, novamente eu digo, em nome de Jesus, que, o que diz Salmo 108, perdão? A coroa da cabeça é Efraim e o cetro, Judá. Então, preste atenção aqui que eu estou dizendo. Cetro, governo. Mas eu não governo se a coroa não estiver em mim. Entendeu aqui? Eu não posso governar sem a mente de governo. Então, essa temporada, o diabo vai querer arrancar a tua mente de governo para que você não tenha o cetro de governo. Ele arranca a mentalidade. Como ele arranca a mentalidade? Simples. Te fazendo paralisar nos buracos que você se meteu. Então, saiba em que buraco você está e saiba quem te colocou nesse buraco. Saia disso. Amém? Essa é a palavra para hoje, é a tarefa de hoje. Essa é a questão de Efraim. Em nome de Jesus, o Senhor te coloca uma coroa. Eu quero declarar que a coroa esteja sobre ti. E a coroa aqui é a multiplicação, é a frutificação. Em nome de Jesus, o Senhor te coloca essa coroa, a coroa de governo, porque você vai estar destruindo toda a dubiedade da tua alma, todos os dilemas, todas as sentenças, todas essas questões que você se enfiou. E quem te colocou lá, o Senhor vai estar sentenciando. Em nome de Jesus, o Senhor te dá habilidade hoje para tirar o povo de Gesser sobre a tua vida, o povo os cananeus da tua história.
Em nome de Jesus, os habitantes das terras baixas, ou seja, os espíritos malignos que te conduz para baixo, vai ser sentenciado hoje. E eu quero declarar em nome de Jesus que tudo que te divide, tudo que te paralisa, tudo que te faz andar em dubiedade, caia por terra, em nome de Jesus. E esse é um decreto apostólico sobre a tua vida. Esse é um tempo onde o Senhor te fará viver a humildade, o Senhor te fará viver a justiça dele, porém o Senhor te coroará para servir com ânimo, com potência, com um fluir sobrenatural. Eu te abençoo para essa temporada, em nome de Jesus. Receba a coroa, em nome de Jesus. Que o Eterno te abençoe. Fique com Deus.